Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Passamos agora aí por um domingo de Páscoa. Espero que tenha comido pouco açúcar nesses dias. Mas pensando na Páscoa também me trouxe a responsabilidade de conversar com vocês um pouco sobre esses dois termos que parece que não, mas gera muita dúvida em algumas pessoas, inclusive para nós, doutrina espírita. Nossos trabalhos estão sempre permeados pela reencarnação e algumas pessoas nos perguntam, e a ressurreição? Mas eu quero começar trabalhando a ideia de morrer. O que é morrer para nós? Como é que nós entendemos esse termo ou esse pensamento, esse substantivo, morrer? Nós já falamos aqui algumas vezes que não há morte, né? Nossa vida continua, o ser continua pensando, o ser continua agindo, o ser continua amando e às vezes até não gostando. Mas o que é morrer? Para a ciência, morrer é a falência dos órgãos biológicos. Então nós vamos ver os nossos órgãos falecendo aos poucos, sendo pouco alimentados pelo sangue, e eles vão se paralisando. A partir da paralisação dos órgãos, vai chegar um momento em que eles vão se desfazer. Mas e a mente? E o pensar? Como é que nós vamos conceber isso? Há o falecimento? Há a morte? Não, não há a morte. A vida continua. Mas pensando que não há a morte, eu pergunto para vocês, Jesus Cristo morreu para nos salvar? Nós temos essa premissa conosco. Jesus morreu, inclusive na cruz, para nos salvar. Mas eu vou trazer aqui um texto de João, capítulo 3, versículos de 1 a 15, que ele nos narra que havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus nos enviou, pois ninguém pode fazer as coisas que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. E Nicodemos pergunta: como pode ser isso? E Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos aquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar as nossas mensagens. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés, que no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos que crerem nele entendam que a vida é eterna. Por que nascer da água e do Espírito? Aqui, na casa espírita, nós vamos ter essa representação que Jesus nos traz, a água, como símbolo material. E o Espírito
como nós entendemos o símbolo espiritual. Tanto é que quem nasce de uma mãe é humano, é matéria. E quando nós nascemos no espiritual, nascemos espírito. E todos nós que estamos na Terra, como no polissistema espiritual, os filhos de Deus, estamos todos nós vivos, desde que fomos criados. Por isso nós dizemos que não há morte. Assim como nós não vemos os ventos, nós os sentimos. A espiritualidade que é inerente a cada um de nós, porque nós somos seres espirituais, eu sou um espírito, a minha essência é espiritual, portanto, eu sou a espiritualidade. Eu não percebo, eu não vejo, mas eu sinto. Cada um de nós sente a sua espiritualidade, cada um de nós tem consigo a sensação de que o desenlace do corpo físico e da matéria não ceifa a vida. Tanto é que há milênios nós trabalhamos em outros povos, em outras religiões, em outras comunidades, que a vida continua do lado de lá. Algumas comunidades, algumas sociedades, elas enfeitam os seus mortos para que elas cheguem lá enfeitada. Colocam moedas na boca para que ela possa pagar o dízimo na sua travessia. Nós encontramos múmias todas trabalhadas porque acreditamos que do lado de lá existe vida. Sempre vai existir conosco essa sensação. Nós vamos descer à terra e subir aos céus quantas vezes for necessário para que nós possamos, nosso ser espiritual, fazer os aprendizados que a dicotomia aqui da terra nos proporciona, que é esse embate, esse atrito entre matéria e espírito, para que nós nos percebamos cada vez mais espiritual, para que nós possamos subir aos céus e chegar lá de uma forma mais evoluída, onde nós possamos fazer o que Jesus nos ensina, que é perceber a nossa imagem e semelhança com o Pai, com o nosso Criador. Nós fomos criados simples e ignorantes e estamos nessa caminhada, tentando nos entender, tentando nos conhecer, para que nós possamos fazer a face de Deus. E Jesus não reencarnou, pelo menos que nós saibamos, aqui da Terra. Mas os textos bíblicos nos diz que ele ressuscitou. Esse contexto bíblico, eu vou trazer aqui o texto de Paulo, Coríntios 1,15, que ele nos diz assim: porque primeiramente foi entregues o que também recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ou Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez mais, por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vivem a maioria, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me pareceu também a mim, como um nascido fora do tempo. Então perceba, tanto Paulo quanto nós, Paulo diz isso: eu recebi das Escrituras Sagradas que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós também recebemos essa ideia de que Jesus recebeu, e até hoje ela persiste, de que Jesus morreu pelos nossos pecados. E ele reaparece, Jesus reaparece, inclusive para Paulo, muito tempo depois que ele fez o desencarne, que ele fez o óbito. Mas vamos pensar, nesse período em que Jesus morre, até o aparecimento, 30 anos depois, ele viveu na Terra? Ele
presentificou através de um corpo físico a sua vivência aqui na Terra, segundo a Bíblia, porque nós temos outras versões, segundo a Bíblia, ele presentificou seu corpo, com seu corpo aqui na Terra durante esses próximos 30 anos? Não, ele faz uma aparição, né? E o texto nos diz do ressuscitar. Da mesma forma que Cristo apareceu para Paulo, ele apareceu para os 12 e depois apareceu para os 500 seguidores. E como que ele fez isso? Nos tratados da ressurreição, dos evangelhos apócrifos, Regino afirma que a ressurreição é um momento de iluminação. E a revelação é a revelação do que verdadeiramente existe, é um caminho para o novo. Esse texto nos traz exatamente o que os judeus pensavam sobre a ressurreição. A ressurreição para os judeus, que era a religião presente na época de Jesus, que inclusive Jesus fazia parte, trazia o pensamento de que a ressurreição era um meio de transformação de vida. Porque ressuscitar para nós hoje é voltar à vida por meio do próprio corpo físico. Mas nós sabemos, e a ciência nos diz, que isso é impossível, né? A partir do momento que há a falência dos órgãos, eles vão se dissipar. Não é possível formar outra vez aquele corpo físico. Para que nós possamos chamar o que nós chamamos hoje de ressuscitar. Essa premissa da ressurreição, ela era presente entre os judeus da mesma forma como a nós temos hoje como reencarnação, que é a transformação da vida. Nós deixamos um corpo físico para viver uma nova fase no mundo espiritual, com todos os aprendizados que nós fazemos aqui na Terra. E também em Coríntios 15, Paulo vai nos dizer: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. E aí ainda nós temos dúvidas sobre o corpo físico e corpo espiritual. Será que existe mesmo corpo espiritual, Marco? Nós professamos uma religião e desde muito tempo está lá em Coríntios nos chamando a atenção para o corpo espiritual ou para o ser espiritual que nós somos. Veja, ser humano, nós fomos semeados ser humano e vamos ressuscitar mais forte no mundo espiritual. Nós vamos ressurgir mais forte no mundo espiritual. Nós vamos ser semeados aqui na terra como matéria e vamos ressurgir em um outro momento como espírito. Isso é muito forte. Ressurrécio, a palavra ressurrécio, surrécio no mundo jurídico é muito utilizado, que quer dizer surgir. Ressurgécio, ressurgir. Mas não com o ensinamento que nós temos hoje de que nós ressurgimos com o corpo físico que nós temos hoje. Assim como Jesus fez, os bons espíritos, nossos amigos protetores, eles também fazem. Manipulam o ectoplasma, a matéria que nós expelimos através do nosso corpo físico, através das nossas células, vai manipular esse material e se apresentar como matéria. Ali é um espírito? Não. Ali é a forma ectoplasmática de um espírito.
Muito provavelmente ele vai formatar uma aparência que te permita reconhecê-lo. Seja mais velho, seja mais jovem, né? Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo de uma criança que pegou uma foto de um senhor e falou assim, eu conheço. Falou assim, mas esse é meu pai, seu avô, a mãe falando. Mas eu conheço. E ele estava jovem na foto. A mãe fica em dúvida, porque o pai já faleceu mais velho. E o pai aparece para a criança, supostamente aparece para a criança mais jovem, para fazê-la reconhecer. E normalmente para gastar o menos possível de ectoplasma do fluido cósmico universal. Mas não com o corpo físico que nós temos hoje. A aparência somos nós que vamos ver, a nossa capacidade de ver, a nossa capacidade de sentir. No cerne aqui na Terra, vivendo aqui na Terra, Jesus, nós sabíamos que um dia ele ia desencarnar, ele ia deixar aquele corpo físico, ele ia voltar para o mundo espiritual. E depois ele ressurge. A realidade para nós que nós temos nos textos é que ele ressurge. 3 dias depois do seu óbito, ele aparece para os seus. Ele utiliza do ectoplasma daqueles seus e ressurge. Mas será que é o óbito, o desencarne ou o ressurgimento de Jesus que são os ensinamentos que ele nos traz para a vida, para que nós possamos sair da ignorância e caminhar à imagem e semelhança do Pai? Será que o importante para nós é a morte de Cristo? Será que para nós a forma como ele morreu é que é o importante? E se Jesus não tivesse sido crucificado? Se ele tivesse feito morte natural, como é que seria o trabalho, todo o trabalho que Cristo fez aqui na Terra? O que é mais importante para nós? O desencarne, a morte de Cristo ou a vida de Cristo? Eu sei que é bastante curioso, né? A questão do aparecimento, do ressurgir, a dor da morte. Mas e todo o Evangelho de Cristo? Ele perderia o sentido? Seria destituído de valor se não tivesse ocorrido da forma como é apresentada para a gente? Na sua trajetória de vida, em todo o seu Evangelho, Cristo nos ensina a ficar em estado contemplativo, por exemplo? Ficar ali admirando? Muito pelo contrário. Até quando ele nos ensina a fazer prece, ele nos pede ação. Ele diz para a gente, entre para o seu aposento mais íntimo e converse com o Pai que te ouve. Faça diálogo, não decoreba. Converse. É pela ação, e somente pela ação, que nós podemos nos renascer, ressurgir, ressignificar, nos renovar. Muito provavelmente, se nós ficarmos em estado contemplativo, que é o que mais nós vemos, né? De joelhos e de mãos postas, ali contemplando a imagem, contemplando a crucificação, provavelmente nós vamos ter muita dificuldade de nos transformar, de fazer as nossas reformas íntimas, que é tão importante para o nosso contexto de mundo espiritual, de ser, de corpo espiritual. Mas o fato é que Cristo ressurgiu. Ele manipulou o ectoplasma, apareceu para Madalena, para sua mãe, para os seus seguidores.
Por que ele faz isso? Deve ter algum sentido. E esse sentido nos diz que ele quer reafirmar aquilo que ele sempre ensinou: o amor e a vida permanecem. Não é um fato de curiosidade, não é um fato de contemplação, é um fato de reafirmação. E ele reaparece nessa forma ectoplasmática da mesma forma com que os espíritos superiores conseguem fazer, manipulando ectoplasma. Dizer que Cristo morreu para que nós pudéssemos nos livrar dos nossos pecados é dar mais valor à sua morte do que à sua vida. E seus evangelhos? E toda a sua cruzada de ensinamento que ele fez durante toda a sua vida? Ficar em estado contemplativo, eu sei que é mais fácil do que as difíceis ações que nós temos que promover para que nós possamos sair da ignorância e caminhar no sentido do Pai. Mas esse é um trabalho muito pessoal de cada um de nós. Eu sei que não é simples, mas se nós pensarmos na nossa continuidade de vida, na eternidade, é importante também que nós façamos reflexões sobre essas atitudes, as necessárias ações que nós precisamos promover. Eu prefiro dizer que Cristo viveu para nos gratificar, porque a doutrina espírita ela não é salvacionista. Não vai ter alguém te pensando: por que você e não a mim? Onde está Deus justo? Onde está a justiça divina? É dentro do possível de cada um, fazendo o seu trabalho de reler a vida, de reeleger seus caminhos, de refazer, de reconstruir, de se reconstituir, mas também sem julgamentos, sem condenações, apenas construção. Eu tenho que me construir, eu não tenho que ficar me julgando, eu não tenho que ficar me condenando pelos meus erros, eu tenho que entender os meus erros e caminhar. O irmão Grimm nos lembra que Cristo era extraordinariamente forte. Ele escolheu seus alunos entre os mais simples e modestos da Palestina. Ele foi o único ser humano que conseguiu fazer a maior revolução, tanto horizontal quanto vertical, da Terra. Ele mudou a política, mudou o social, o econômico, mudou o cultural. E continua mudando há mais de 2020 anos. Tudo pela força do amor. Ele é o maior pensador que a Terra teve. Preso pelo clero, ele é exposto ao ridículo, mas fica quieto. Quando o rei Herodes o ridiculariza e maltrata com palavras, ele não responde. Quando Pilatos o pergunta se ele se sentia rei, ele responde com uma frase: assim o dizes. Quando os soldados começam a lhe atirar pedras e zombar após a crucificá-lo, ele se queda sereno, silente, volta o pensamento ao Criador e pede compreensão. Após deixar o corpo físico, sair da carne, Cristo usou o fenômeno mediúnico para materializar perante os seus seguidores. Ele manipula o fluido cósmico universal justamente para nos reafirmar: a vida continua, o amor continua. E é isso que deu ânimo e que deu força aos seus discípulos para saírem pelo mundo aí, divulgando a sua doutrina, divulgando os seus ensinamentos. Porque era muito coerente, tudo muito coerente em pensamentos, palavras e ações. Esses seguidores, homens fortes, mulheres fortes, eles sofreram perseguições, foram maltratados também, foram humilhados, sofreram prisão, mas nunca desistiram.
E hoje nós falamos neles, 2020 anos depois. Eles sabiam da necessidade de ensinar essa doutrina à humanidade. Eles sabiam que era necessário cultivar a humanidade. Senão nós não estaríamos aqui hoje devido às barbáries que existiam. Hoje o Rodney fez a prece e pediu que nós levássemos o nosso pensamento aos dirigentes das nações, porque ainda há guerra, muito menos do que havia, graças a Deus, mas ainda há. Imagine naquela época. Diferente dessa imagem sofrida, contemplativa que nós fazemos e tornamos até símbolo, né, das nossas vidas, Cristo nos pede que nós renascemos a cada dia, a cada momento em que nós fazemos reflexões sobre os seus ensinamentos. À medida que nós fazemos reflexões sobre os ensinamentos de Cristo, nós renascemos. E permitimos nos reelegerem, religarem ao nosso Pai, fazer religião. Então, meus queridos, que a compreensão e, consequentemente, a certeza da imortalidade do Espírito, que é apresentada nas sínteses que foi atribuída a Kardec, Kardec tem lá no frontispício do seu túmulo: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Que esse pensamento possa fazer diferença na nossa vida, nas nossas vidas. Que a compreensão que a vida não se acaba com o desenlace do corpo, do espírito, nos permita a pensar na eternidade, a pensar que nossa vida continua e com isso que nós possamos fazer um novo olhar sobre a vida, sobre quem somos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos. Quem sabe alongar um pouco mais o olhar, quer dizer, conhecer um pouco mais esse sentido do espiritual. Para quê? Para que a nossa reencarnação seja proveitosa. Que essa passagem na Terra, essa oportunidade que nós temos de estar aqui nessa escola chamada Terra, possa ser proveitosa. Que nós possamos sair daqui e ressurgir lá, mais próximos do Pai. Ok? Espero que façam reflexão sobre esse pensamento, para que a gente possa voar. Muito obrigado a todos. Vamos agora para o momento do passe, com muita fé em Deus. Peço a vocês que façam silêncio, façam prece, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Muito obrigado.